galera, passando aqui para dar um breve recado para vocês. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 80 vira 160, indicando um amigo aí, por exemplo, você ganha R$ 20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vitor, tem algumas coisas que eu não posso deixar de te perguntar. Vamos lá. Primeiro, como é que foi essa condução? Porque eu vi grito, nesse caso específico, eu vi grita interna e externa. Queria que você desse um relato de alguém interno. Quando começa a se avizinhar a possibilidade do Luiz Melo ser passado da SAF do clube associativo para dentro da SAF mesma composta, gerou uma grita. Vi até que teve briga interna entre vocês lá, reunião, não sei o quê. De fora a gente ouvia muito qual discurso? Pô, eu acho imoral um cara que tá numa ponta da negociação, defendendo os direitos do clube de valuation, vamos negociar e tal, e ele faz a negociação e automaticamente, após o processo concluído, ele passa pro outro lado. Uma coisa que eu falei até lá no canal que é o seguinte, a diferença do Luiz pra você, pro Adriano Mendes, pro Fonseca, pro Otto, é que vocês são cargos amadores. E tem lá os 5 anos lá de quarentena que você é obrigado a cumprir e não pode ir pra SAF. O Luiz Melo é um cargo profissional. Ou seja, tá bem, você mantém, não gostou, demite, coloca outro lugar e ponto. E não tem quarentena justamente por ser um cargo remunerado. Queria ouvir de você como é que foi essa discussão interna, realmente houve uma rusga, conta pra gente um pouco de detalhe. Cara, eu vou me permitir te pedir desculpas e não gostaria de falar sobre isso. Eu sou muito claro nesse negócio. Assim, são questões internas. Eu acho que a visão dos vice-presidentes que saiu aí por aí, né? Ela é clara, pública. Não tem por que a gente contar mentira. As opiniões foram dadas, foram levadas às pessoas a que é de direito. E o que eu posso dizer para você hoje é que eu tenho plena confiança de que a 777 vai sempre ter no Vasco os melhores profissionais possíveis para administrar o Vasco. Já está mostrando isso com as contratações, né? Tem contratado gente de alto nível, a gente viu isso. E eu tenho certeza que os melhores profissionais do Vasco possíveis, os melhores profissionais serão contratados para o Vasco. Eles querem fazer do Vasco a força que se espera, né? Então, assim, isso se faz com profissionais de alto nível. Então, a gente tem muita confiança na condução da 777 no processo. E é tudo que eu posso falar, cara. Então, tudo bem. Desculpas, o que eu não puder responder. Não, tudo bem. E aí, o Josh Wander, na entrevista coletiva que ele dá no CT Moacir Barbosa, ele é perguntado sobre isso. Eu sei. Tem uma pergunta especificamente sobre a efetivação do Luiz Melo, e ele dá uma resposta técnica que, tirando a análise de ético, não ético, eu entendi o ponto de vista dele. Eles olharam o currículo, acharam um bom profissional, eu também não vou entrar no mérito, mas um ponto que eu achei compreensível, podemos dizer assim, que quando você adquire uma empresa nova, é importante ter alguns profissionais de transição que estejam no processo ali para te auxiliar. A quebra é muito grande, né? E não é só a quebra, né? A gente tem convivido com os funcionários, né? Os funcionários ficam muito inseguros, né? Sim. Com qualquer processo de M&A, muito inseguros, né? Como é que vai ser meu dia amanhã? Vou estar empregado, não vou? Vai mudar, não vai, né? Tem muita insegurança em processo de M&A, né? Então, e quando você olha o futebol, né? A maioria dos torcedores do Vasco quer ver o jogo de domingo, né? Mas por trás daquilo tem uma porrada de coisa funcionando, né? Então, quando aquilo vai mal, também prejudica lá o domingo, né? Então, é importante cuidar dos funcionários do Vasco. O Vasco tem profissionais incríveis e que trabalham há muito tempo em condições muito adversas, né? Então, sim, uma transição é, sem dúvida nenhuma, um negócio importante. Ele deixou claro que é importante ter esse profissional do clube para que ele tenha a segurança de que vai realmente receber tudo que está no clube para ajudar na transição. E ele deixou claro na resposta de, num primeiro momento, é um bom profissional que trabalha com ele. Agora, se ele vai continuar dentro do processo, vai depender do desempenho dele. Então, o Josh deixou esses dois lados. Né? Como todos, né? Ele deixou esses dois lados lá.
Uma outra situação que eu queria te ouvir, e aí agora já é uma pergunta um pouquinho mais polêmica. Teve uma, salvo engano, acho que foi no Portão 9, uma live lá com o João Almirante, você participou, e em algum momento você falou assim, a gente tem que fumar o estatuto. Não falei isso, não. Foi isso, não. Mas assim, beleza. Isso fala-se muito em cima do Vitor. Pois é, porque as pessoas recortam. Saiu de contexto? Explica. Pô, é só ir lá ver. Na verdade, a gente tava falando alguma coisa. Tem tanto tempo isso, logo quando eu entrei, né? E aí eu fiz uma brincadeira com o João, porque o João ficou conhecido como o cara que falou, vamos fumar um estatuto, não foi? Acho que ele falou isso, né? Aí eu falei, pô, então a gente fuma um estatuto, tá? Brincadeira. Talvez eu não tivesse falado, porque já era vice-presidente, mas assim, eu sou mais torcedor que vice-presidente, então... mas não falei pra fumar o estatuto. A minha pergunta é, em algum momento, eu desrespeitei o estatuto em algum momento? Em algum momento teve alguma coisa que eu tenha feito no Vasco que tenha desrespeitado o estatuto? Então, mas eu acho que pelo cargo foi uma falha infeliz, concorda? mas foi uma brincadeira, né? Mas ok, porque tava muito exacerbado naquela época, tudo, né? Então talvez eu não tivesse falado. Aí bate com aquilo que você falou no começo de eu participei daquela coisa tóxica toda. Era um momento que a gente ia ganhar a eleição, e aí todo aquele ódio, tudo aquilo, tudo. Então... Em cima de ódio, outra pergunta. Logo assim que vocês ganham as eleições, teve uma foto que viralizou que é a do dedo. Não lembro se você tava na foto. Eu tava na foto. Tava na foto? Tá. Explica um pouco aquilo. Tava realmente aquele sentimento de ódio e você... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Só pra ficar claro, isso é uma mentira. A gente tava numa época em que... a gente tava no meio de uma pandemia, né? E a gente tava numa época de arrefecimento da pandemia. As pessoas estavam começando a sair de casa. Depois voltou a piorar, mas... E naquele dia, a gente insistiu muito pro Renato ir à posse. E o Renato é meio pandeminion, né? Ele, tipo... Pandeminion? Ele é meio pandeminion, assim. Ele, a esposa e tal, são super preocupados, não saíam de casa pra nada e tal. E aí foi engraçado que quando a gente foi tirar uma foto, o Renato falou assim, porra, eu não posso tirar foto. Porque eu falei pra minha esposa que eu ia ficar longe de todo mundo, não ia abraçar ninguém e tal. E aí a gente, não, vai tirar foto. Aí o pessoal fez sacanagem com ele. Aí, um de nós, que eu não lembro quem foi, postou essa foto no Instagram. E aí pareceu que a gente assim, usou-se isso pra dizer que eles, quem tava fazendo o dedo assim, tava mandando recado. Isso é uma mentira. Tá? Isso é uma mentira. Foi uma brincadeira interna nossa. A gente brinca até hoje que a gente vazou aquela foto. Eu até reclamo com quem vazou. Eu sei quem vazou, mas não vou falar o nome, obviamente. Vazou não. Postou. No seu próprio Instagram, né? E aí alguém foi lá e pegou, né? Mas, pô, não tem motivo pra fazer isso, cara. Ninguém tinha motivo pra fazer isso. Mas é óbvio, né? Isso foi usado contra a gente também. E quando se vira figura pública, é usado mesmo e estamos nessa. Não tem jeito. A gente tem que ter, como diria meu ex-sócio, comendo nossa própria comida de cachorro por ter tirado uma foto e ter vazado uma foto infeliz, que era uma coisa nossa. Do nosso amigo. Renato Brito, a gente tem duas confrarias, né? Tem a confraria política, que participa da vida política do Vasco, tem a confraria de amigos, que são amigos. E Renato é da confraria de amigos, mas ele é da Sempre Vasco. Então ele é uma meio que... Então, assim, nem era política a foto, que o Renato perdeu a eleição pra gente, né, na época. E foi até engraçado, porque eu tive umas discussões com o Renato durante a eleição, volto a dizer, o Vasco, eu e o Renato é um dos meus melhores amigos. E nós brigamos na eleição. Olha o que faz a política do Vasco, né? E aí, logo depois que passou a eleição, ele me convidou à casa dele para fazer um jantar, para poder fazer as pazes e tal. E não tem problema nenhum, amo o Renato. E era uma brincadeira minha, nossa, mas assim, se tornou uma arma política lamentável, mas assim, cara, ninguém mandou recado para ninguém. Inclusive, o Peralta me chamou, adoro o Peralta, me chamou para falar sobre isso. Eu falei assim, Peralta, sentei na mesa dele e falei, porra, cara, tu me conhece há 200 anos, almoçava com você aqui na Boa Vista, meu filho te adora. Também se chama Antônio, que nem ele. Tu acha que eu vou fazer um negócio contigo, cara? Pô, por quê? Mas o Vasco tudo se usa desse jeito. Uma pena, lamentável, mas assim, óbvio, comemos nossa própria comida de cachorro. Tiramos uma foto horrorosa, não fazia o menor sentido. Tô na foto também. Curiosamente, não estou dando o dedo, mas estou também na foto aqui no canto. E acabou se usando contra a gente de uma forma não honesta.